Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, pois Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Ele é digno que ouçamos a sua voz e obedeçamos a sua palavra. Nós vamos meditar neste momento a respeito da ordem de Jesus, que se encontra no Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, versos 15 e 16. Mas para uma melhor compreensão nossa, nós vamos ler a partir do verso 9 até o verso 20. Vamos nos concentrar nos versos 15 e 16, mas leiamos todo o texto para que você e eu possamos guardar na memória o que aconteceu após a morte e ressurreição de Jesus. Quem vos fala é a missionária Zélia, e a leitura da palavra eu vou fazer na Bíblia, numa Bíblia simples. O que eu quero dizer com isso? Porque tem as Bíblias de estudo e tem a Bíblia que é só o contexto bíblico e que apresenta notas de rodapé, dando indicação de leituras de versículo para se ler, fazendo um destaque da nossa necessidade enquanto servos de Deus de anunciar as boas novas, pois já nos diz o profeta Isaías em Isaías 52, verso 7, que formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas de salvação. O texto que nós citamos é Marcos, capítulo 16, do verso 9 ao verso 20. Na Bíblia que eu estou lendo tem o texto: aparições de Jesus depois de sua ressurreição. Lendo o texto: e Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, ou seja, os discípulos, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. E depois manifestou-se noutra forma a 2 deles, que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Esta foi a leitura do texto que citei e que vou enfatizar principalmente os versos 15 e 16, em que o Senhor nos dá a ordem de ir e pregar o evangelho a toda criatura. O Senhor espera que anunciemos as boas novas, porque à medida que anunciamos as boas novas, nós estamos cumprindo a ordem que ele disse, no verso 15 do capítulo 16 de Marcos. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas ou a todas as criaturas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então é dever nosso ir e anunciar, porque quem faz a obra não é você e não sou eu. Quem faz a obra é Jesus, através da ação gloriosa do Espírito Santo. Jesus é o evangelho. Quando você anuncia Jesus, você está anunciando as boas novas. Lá em Lucas, quando Jesus nasceu, foi dito: eis que boas novas vos trago, é que na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Jesus é o evangelho, como já citei, e é enfático em Marcos capítulo 16, verso 15. O evangelho de Marcos enfatiza claramente que Jesus é o evangelho, ou que Jesus é as boas novas de salvação. A história de Jesus é a boa notícia a ser proclamada. O evangelho é a mensagem de que Deus está agindo por meio de Jesus, trazendo libertação, quebrando o poder do diabo, do pecado e da morte. Então, em Jesus há quebra do poder do diabo, do pecado e da morte. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E veja que em João 14, verso 6, Jesus deixa bem claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se o ser humano quer ter um encontro com Deus, esse encontro se dá através de Jesus, porque ele é a razão de todo aquele que nele crê. E isto se deu e se concretizou-se pela morte e ressurreição de Jesus. O reino de Deus foi estabelecido. Quando Jesus morreu e ressuscitou, o reino de Deus foi estabelecido. Que boa notícia é sabermos que o reino foi estabelecido. E ele precisa ser pregado. Nos diz a Bíblia de estudo da exposição positiva. Como o pastor Hernandes Nova diz, precisa ser pregado. 16:15, texto que eu disse que ia ser enfático na nossa reflexão nesse momento. Pregar é outra palavra favorita utilizada por Marcos. E ele fala
ou usa esse termo 14 vezes. Marcos enfatiza que Cristo veio pregando, como você vê no 1,14. Embora relate vários milagres, Marcos destaca a primazia da pregação, como está no capítulo 1, verso 38. Mesmo se ocupando das necessidades físicas das pessoas, Jesus focou suas necessidades espirituais. Ele chamou seus discípulos para pregar, quando você olha no capítulo 3, no verso 14, e os enviou para pregar no capítulo 6, no verso 12. Agora Jesus lhes ordena a pregar em todo o mundo. Então, é dever nosso anunciar a todas as pessoas. E se você se perguntar como posso ir pregar a todas as pessoas? Às vezes nós não temos a condição econômica de ir por todo mundo, mas nós temos a condição de nos colocar na brecha da intercessão, orando por aqueles que estão indo. Se você tem recursos financeiros, também pode contribuir para aqueles que estão indo. É mais uma forma de se anunciar as boas novas de salvação. Uma delas é estar na brecha da intercessão. Outra delas é contribuir financeiramente para aqueles que estão indo. E outra delas é indo realmente. Você pode ver em que posição você pode se encontrar. Se na brecha da intercessão, se contribuindo financeiramente, ou se dizendo ao Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, se nós temos, o Senhor espera que a gente obedeça a ordem, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Outra distinção feita pelo pastor Hernandes com relação ao verso 16, ele disse que nosso estudo, a nossa reflexão, a nossa meditação estaria presa nos versos 15 e 16. Com relação ao verso 16, ele diz: o evangelho só é experimentado como boas novas quando é recebido e crido. A palavra de Deus é como espada de dois gumes, traz vida e sentença de morte. A igreja é perfume de vida e de morte, pois ninguém pode ficar neutro diante do evangelho. Aos que o recebem, a igreja é cheiro de vida para a vida. Porém, aos que o rejeitam, ela é cheiro de morte para a morte. A igreja, você e eu que já professamos ser cristão, nós somos esse instrumento vivo diante do Senhor. A igreja é chamada para ser um sinal do Cristo vivo e ressurreto. Guarde isso na sua memória. E como sinal do Cristo vivo e ressurreto, devemos obedecer à ordem que ele deu. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu citei as 3 formas que você pode ir. Você pode ir intercedendo, já que você não tem condição financeira ou condição de saúde, mas você pode estar na brecha da intercessão, intercedendo pelos que estão no campo. Você pode contribuir, se tem condição financeira, para que aqueles que estão no campo tenham o suprimento, ou você pode mesmo ir, e tem saúde, e o Senhor disse, ide, e você diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, a igreja tem o dever de obedecer o ide. Em parceria com o Senhor, a igreja realiza sua obra, como está em Marcos, capítulo 16, o verso 20, que foi lido para que você e eu guardássemos na memória. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiram. E os sinais nós vimos no texto lido, que nos diz: este sinal hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, ou seja, no nome de Jesus, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Esses são os sinais para aqueles que obedecem à ordem de ir e pregar o evangelho a toda criatura. A pregação do evangelho é realizada com a palavra e poder. Revestidos com o poder do Espírito Santo, os discípulos proclamam a mensagem da ressurreição e conquistam o mundo com o poder do evangelho. Essas foram colocações feitas pelo pastor Hernandes Dias Lopes na Bíblia Pregação Expositiva. Já na Bíblia de MacArthur, nós temos ainda a seguinte colocação a respeito da ordem dada por Jesus de ir pregar o evangelho a toda criatura. Essa ordem é similar ao relato de Mateus sobre a grande comissão, com o acréscimo de que contrasta aqueles que foram batizados, ou seja, os cristãos, e aqueles que se recusaram a crer e, portanto, são condenados. Quem crê e for batizado será salvo, porém, quem não crê já está condenado. Mesmo que o versículo 16 seja uma parte genuína do Evangelho de Marcos, isso não ensina que o batismo salva, tendo em vista que os perdidos são condenados pela incredulidade e não por não serem batizados. Vou fazer ainda uma conotação que se encontra em Atos 2:38, para que você possa perceber um pouco mais a respeito do ensinamento dado por Jesus, a respeito daquele que se arrepende, confessa seus pecados e recebe de Deus o perdão. Atos 2:38, o texto nos diz: quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. A explicação é: arrependam-se. Isso tem relação com uma mudança de mentalidade e propósito que transforma um indivíduo do
pecado para Deus, conforme está lá em 1 Tessalonicenses 1:9. Tal mudança envolve mais do que apenas temer as consequências do julgamento de Deus. O genuíno arrependimento entende que o mal do pecado deve ser derrotado e que a pessoa e a obra de Cristo devem ser total e singularmente abraçadas. Pedro exortou seus ouvintes ao arrependimento, pois, de outra forma, eles não poderiam experimentar a verdadeira conversão. A gente recebe a ordem, anuncia as boas novas e temos a certeza que o Espírito Santo de Deus trabalhará nas vidas que estão ouvindo e assim convencerão o homem do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Precisamos crer, precisamos anunciar, precisamos fazer notório que as boas novas transformam o pecador, que é criatura, em filho. Pois quando a gente lê o Evangelho segundo João, capítulo 1, versos 11 e 12, o texto nos diz que Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Você crê? Glória a Deus. Você anuncia, você está confirmando que você não é egoísta, que não quer o Evangelho apenas para você, mas você quer que este Evangelho chegue a todos que se encontram no mundo, porque a ordem é ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Se a gente olhar com relação à nossa Paraíba, por exemplo, nós vamos contemplar a seguinte situação. De acordo com a Bíblia Missionária de Estudo, nós temos a seguinte colocação, que são informações que foram dadas pelo IBGE no censo de 2010. Olha como é que se encontra a nossa Paraíba. Com relação às boas novas de salvação, apenas 15,2% dos paraibanos é que se declaram evangélicos, cristãos. Em termos de ser católico, olha só, a nossa Paraíba conta com uma população de 77%. Então, nós, cristãos paraibanos, temos a responsabilidade de fazer notório o evangelho a essas pessoas, para que elas não venham dizer naquele dia, ou seja, no dia do Senhor, nunca me falaram de Cristo. Eles precisam ouvir as boas novas do modelo que Jesus ensinou, que só através dele, de Jesus, é que são salvos. Boas obras não salvam. Quando você lê a história de Cornélio, você vai contemplar lá em Atos que Cornélio fazia boas obras, era um homem de oração, e um dia o Senhor disse a ele: olha, Cornélio, as tuas obras e as tuas orações chegaram à minha memória, agora você não. Se você quiser chegar à minha memória, mande chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, que se encontra na casa de Simão Curtidor, e esse virá e te dirá as palavras que você precisa ouvir para chegar à minha memória, ou seja, as boas novas de salvação. Então, obras não salvam. Se você olhar, ser conhecedor da palavra e não reconhecer Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, também não salva. Quando você lê a história de Nicodemos, em João capítulo 3, você vai ver que ele é descrito como doutor na lei, e ele foi ter com Jesus, ele declarou que Jesus era bom mestre, e era mestre vindo da parte de Deus, porque se não viesse da parte de Deus, não faria o que ele estava fazendo. E quando, depois de fazer essa declaração, Jesus, em vez de dizer a ele assim, dissesse a verdade. Jesus disse a ele foi o seguinte: necessário te é nascer de novo. E aquele homem ficou preocupado, o doutor na lei. Doutor na lei era aquele que sabia manejar de Gênesis a Malaquias, com precisão, a ponto de ser habilitado a fazer N perguntas de Gênesis a Malaquias e dar a resposta a todas elas. Alguns estudiosos chegam a dizer que um doutor na lei tinha a habilidade de fazer em média 650 perguntas e responder todas as perguntas. Então, Nicodemos era uma dessas pessoas. Mas, quando Jesus disse a ele, necessário te é nascer de novo, ele se preocupou e a indagação dele foi: como pode um homem velho voltar ao ventre materno e nascer de novo? E Jesus respondeu para ele: quem nasce da carne é carne. Agora, quem nasce da água e do Espírito, sim, esse nasce para Deus. É esse nascimento que todo ser humano precisa, nascer para Deus, para que na volta do Senhor, quando ele disser: vinde benditos de meu Pai, receber por herança o que vos tenho preparado antes da fundação do mundo, você esteja incluído neste grupo. Por isso é que eu te anuncio, obedecendo a ordem de Jesus, que ele diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É nessa obediência que aqui estamos. Veja que em Atos 1:8 ele diz aos seus discípulos que eles ficassem em Jerusalém para ser revestidos do poder do alto, e depois desse revestimento eles iam pregar em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então é ordem do Senhor que se pregue a toda criatura e se pregue o quê? As boas novas de salvação, porque só as boas novas é que restaura o pecador. E esse deixa de ser criatura e passa a ser filho. Isto para a glória de Deus e a alegria do coração daquele que crê. Você está tendo a oportunidade hoje de, mais uma vez, conhecer um pouco da palavra e, conhecendo um pouco da palavra, se colocar na dependência do Senhor. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E quando obedecemos, nos encontramos no centro da vontade de Deus.
E devemos fazer isto anunciando a todos que estão em nossa volta, para que o Evangelho seja conhecido por todos em Cristo Jesus, o Senhor. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém.